Oi, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Fernanda Simoneto e eu sou editora de podcasts aqui do Caderno 2. Eu tô passando aqui só para te dar um recado. O episódio que você está prestes a ouvir foi gravado ainda em 2021, mais especificamente em outubro do ano passado. Por alguns problemas técnicos, a gente não tinha conseguido colocar esse episódio no ar para vocês. Mas como o bate-papo dos nossos colegas com o jornalista Roger Lerina tá tão legal, a gente decidiu que valia a pena colocar esse episódio no ar, mesmo que quase um ano depois. Bom, recado dado, vamos ao episódio. Espero que vocês gostem. Olá, meu nome é Lucas Vieira. E eu sou Maria Eduarda Romanha. E este é o Redação Cultural, o programa de entrevistas do Caderno 2, que busca conversar com jornalistas, produtores e demais profissionais que trabalham com o universo da cultura. Hoje a gente vai falar com o Roger Lerina. Bom, o Roger Lerina editou de 99 a 2017 a coluna de cultura Contra a Capa, no segundo caderno do jornal Zero Hora, e ele foi repórter cultural do caderno de variedades do mesmo veículo. Ele também apresentou o programa do Roger na TV Com entre 2011 e 2015, e é repórter e crítico de cinema no Canal Brasil. Ele integra o conselho editorial da Plus Editora, especializada em biografias e autobiografias, é autor do livro Mauro Soares, A Luz no Protagonista, de 2015, e um dos autores dos livros 100 Melhores Filmes Brasileiros e Documentário Brasileiro, 100 Filmes Essenciais. E, além disso, ele também é integrante da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e atualmente ele tem seu blog junto ao grupo Matinal Jornalismo. Então confere aí a nossa conversa com o Roger. Então, Roger, primeiramente eu queria agradecer, muito obrigado pela participação e bem-vindo ao Caderno 2. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. É um prazer estar aqui para conversar com você sobre cultura e arte, que é a coisa que eu mais gosto no mundo. Então, primeiramente, que tu é uma referência para quem cursa jornalismo, especialmente na Fabico, né? Não é nenhuma novidade. Mas o que te levou a cursar jornalismo? Olha, eu acabei parando no jornalismo um pouco por acaso. Na verdade, eu, desde a, digamos, da adolescência, ou pré-adolescência mesmo, eu já sabia que a minha inclinação era para as humanas, né? Eu nunca fui muito de exatas ou ciências médicas, mas eu não tinha exatamente uma área na qual nas humanas eu me sentisse pertencente. Sempre gostei muito de ler, de música, de teatro, de ver filmes, em especial. E, muito provavelmente, se houvesse a época que eu fui prestar vestibular, isso nos idos de 1986, 5, 6, se houvesse, como hoje existem, né, escolas de audiovisual aqui no Rio Grande do Sul, talvez eu fosse me encaminhar para algum curso, né, de formação no audiovisual, mas não existia. E o que eu achei mais próximo, sempre gostei de escrever também, ler e escrever, então eu achei que eu poderia conjugar isso, talvez o gosto por escrever, ler, por cinema, por arte geral, com o jornalismo. Mas efetivamente foi na 1ª hora que eu decidi, foi na hora realmente literalmente de fazer a ficha de inscrição, porque eu estava na dúvida entre história, sociologia, até direito e, claro, o jornalismo. Mas acabei não, vai pelo jornalismo e efetivamente acho que fiz a escolha certa, ainda que profissionalmente vocês sabem também disso,
seja um caminho espinhoso, precário, né, do ponto de vista material, e agora, inclusive nos últimos anos, até mesmo de reconhecimento social do trabalho que a gente faz, por incrível que pareça, nunca pensei que eu fosse viver isso, né, esse tipo de descrédito que nós estamos passando, mas efetivamente eu acho que eu não saberia fazer outra coisa, já nem sei fazer direito isso que eu gosto, muito menos alguma outra atividade. Eu acho que até a coisa mais comum é ver gente que faz jornalismo que queria fazer história, sociologia, letras, às vezes. É tipo o que mais guia assim, a pessoa. Uhum. E eu também, né, gente, apesar de gostar muito de arte e de cultura, de ter feito toda uma trajetória profissional ligada a isso, eu adendo que eu não tenho não tenho nenhum dom artístico. Assim, eu não toco nada, não sei, não tenho não sei pintar, não sei desenhar, não sei tocar nenhum instrumento, cantar é um desastre, e sequer escrever, que é algo que eu gosto, assim, eu também não tenho nem vontade mesmo de escrever ficção, sabe? Então, aí eu digo, meio brincando, meio a sério, eu não tenho voz interior, entendeu? Mas isso não é problema. Eu me alimento e sempre me satisfiz assim, ser de alguma maneira uma espécie de câmara de eco, assim, de repercutir o trabalho de outras pessoas, de outros artistas, de outros criadores, através da minha atividade profissional eu consegui repercutir, reverberar isso. Para mim já me satisfaz profissionalmente de uma forma plena e claro, eu consigo ficar próximo também de alguma maneira dessas pessoas, criadores que eu sempre admirei, que eu sempre curto, que são quem consegue fazer música, cinema, literatura, teatro. E desde que tu entrou nessa jornada, tu já pretendia seguir na área de cultura ou foi algo que foi surgindo para ti? Não, sempre foi assim. Efetivamente era o objetivo desde sempre, né? Eu entrei para o jornal. Quando eu decidi, marquei o X em jornalismo ali na fichinha, que quando sacramentei a vontade, eu pensei, não, eu vou trabalhar, vou dar um jeito, né, de trabalhar nessa área. E tive sorte, gente, porque, diferentemente de muitos colegas nossos que circulam, né, por uma série de editorias, na verdade até algo que, num certo sentido, eu também me ressinto, mas nem tanto, porque, claro, a gente acaba conhecendo outros mundos, né, outras realidades, e eu acho que isso também enriquece o contato com quem trabalha, por exemplo, sabe, trabalha em editoria de política geral, tem gente que acaba até fazendo polícia, por exemplo, né? Isso depois, sem dúvida, é algo que traz para o trabalho lidando com jornalismo cultural, de alguma maneira, vai informar esse trabalho. Eu não tive isso. Eu, desde o começo, né, trabalhei quase 2 décadas lá nos veículos da RBS, Zero Hora, Jornal Zero Hora, na TV Com, e sempre foi na área do jornalismo cultural. Então, se eu perdi talvez essas experiências que certamente seriam enriquecedoras, eu consegui de alguma forma verticalizar mais assim dentro dessa área, né, e me estabelecer como né, um dos profissionais que tem uma trajetória dentro desse setor, assim, que eu acho que as pessoas reconhecem, tanto os leitores, ouvintes, etc., quanto os produtores culturais, os artistas, também tem esse tipo de reconhecimento. Né? Falando um pouco sobre a tua carreira, então, né? Tu mencionou ali, tu passou vários anos na Zero Hora, né? Depois para a TV Com. Como que foi essa transição? Não foi nenhuma transição que aconteceu meio concomitantemente, né? De repórter para apresentar teu programa, o programa do Roger. Foi algo muito por acaso, na verdade, assim, de uma maneira até um pouco atabalhoada,
né? Como na verdade acontece muitas vezes no ambiente jornalístico, né? Às vezes as coisas caem, né? As tarefas, as pautas caem na nossa frente, no nosso colo, e a gente tem que dar conta delas, né? Assim foi com essa minha inserção assim de televisão. Eu achei que eu iria passar a minha vida profissional inteira escrevendo, que é o que eu sempre quis fazer. Quando eu comecei, gente, imagina, nem existia tinha internet, mas não era algo como uma perspectiva de trabalho, exatamente. Eram alguns sites, trocas de mensagens, então não se via isso como exatamente uma plataforma. Então, então eu achei que eu ia sempre escrever, que é o que eu achava que eu minimamente podia me virar, e não achava que eu tinha propensão ou traquejo para televisão, jamais. Pode até parecer que não ser verdade, mas na verdade eu sou tímido, venci muito disso, mas antes, principalmente, sei lá, 20 e tantos anos atrás, era bem mais tímido, era realmente tímido mesmo, e para mim era um pânico, era algo impensável ficar na frente de uma câmera de televisão falando, etc. Pois bem, surgiu essa oportunidade que me foi apresentada assim, olha, nós queremos que tu faças uma espécie de um programa semelhante à coluna que né, tu escreves, edita aqui no Zero Hora, que era Contracapa, né? Coluna com matérias, entrevistas e notas sobre cultura e arte em geral, e de todas as expressões, quer dizer, cinema, música, teatro, dos mais variados gêneros. Um programa com essa pegada na TV Com. Eu disse, não, nem pensar, né, gente? Eu não tenho essa pretensão, etc. Acho que não tem qualidade para isso. Mas daí foi... mas ao mesmo tempo me instigou, né? Porque eu pensei, poxa, isso é um negócio bacana, vamos lá. E como não havia também exatamente uma expectativa grande de, olha, estamos botando uma grana, um investimento incrível nisso, e estamos esperando que tu realmente seja o novo Pedro Bial, sei lá o quê. Não. Então, assim, eu fui de sangue doce, né? Como se diz. E é o que, na verdade, até hoje, eu acho que, quando me perguntam ainda hoje, porque para muita gente realmente é uma situação de pânico, né? Ficar na frente de uma câmera. E diz, pô, tu fala, assim, com certa naturalidade, não trava. Eu digo, gente, eu fico pensando que eu sempre, assim, eu sou de escrever, de texto. Eu estou aqui por acaso e estou, digamos, quebrando um galho. Não é a minha área. Se eu errar, se der tudo errado, eu tenho esse outro porto mais ou menos seguro. Isso aqui não é a minha área. Então eu não tenho compromisso, né? Eu não me comparo com as pessoas que trabalham em televisão profissionalmente, digamos assim, e que aí falam tudo certinho, tem toda uma postura. Eu não tenho, até porque o assunto que eu falo não é economia, não é política, não é algo mais, digamos, solene, assim, mais sisudo, que exige, né, uma compostura e um traqueio, né, uma forma de se comunicar mais convencional. É a arte, é a cultura. Então, a gente pode errar, posso trocar um nome, etc. E é um assunto que eu domino razoavelmente. Bom, mas em suma, se mostrou muito mais fácil do que eu imaginava. A câmera liga, eu não penso que tem, eventualmente, milhares de pessoas do outro lado me olhando. Eu estou falando para quem? De repente, para o cameraman, né, que está ali, cinegrafista, para as pessoas em volta, para o artista ou artista, né, que eu vou conversar. E até para minha surpresa, realmente, eu também achei que ia ser mais complicado. Não foi tanto, e eu gosto muito. A verdade é que eu curto muito, gente. Consegui entender por que tem um fascínio, porque as pessoas gostam de fazer, porque realmente é bacana também. É outra coisa bem diferente, assim, claro, que um texto, mas é igualmente encantador, assim, trabalhar, é sedutor.
E como tu mesmo falou, de tendo essa passagem pelo impresso, pelo online e pela TV, tu tem uma preferência hoje em dia sobre algo que tu tenha mais vontade de fazer? Ou é algo que tá meio que equilibrado para ti? Sabe que antes eu tinha, como eu falei, e achava, e nos primeiros tempos que eu comecei a fazer televisão, e aí, claro, por mais que eu até tivesse me surpreendido com uma certa desenvoltura na TV, claro que eu errava muito e não era natural para mim, exatamente. Mas depois eu fui adquirindo mais intimidade com a coisa. Então, naquele começo eu ainda achava, não, o impresso o texto é o que importa, etc. Mas eu fui mudando bastante, assim, porque fui tendo assim o retorno das pessoas que, apesar de eu já estar trabalhando, sei lá, quase 10 anos em jornal, tem um retorno interessante dentro da comunidade que consome cultura, comunidade cultural da cidade, assim, já tinham construindo uma carreira e uma respeitabilidade certa, pelo menos. Quando foi para a TV, né, gente, é outra coisa, né? O troço a gente é reconhecido na rua. E aí foi bacana que comecei a me dar conta que eu estava conseguindo ampliar o meu público, o público para o qual eu né, divulgava os meus conteúdos assim, no jornal, para um outro público que não necessariamente lê segundo os cadernos. Né? E isso me satisfez. E como eu disse, tem uma. É tudo muito diferente, são linguagens bastante diferentes. Ao mesmo tempo, comecei a me decepcionar muito, a ficar muito triste com o rumo que está tomando o jornalismo. Eu já nem falo mais impresso, porque isso aí realmente já virou quase uma peça de museu, mas o texto mesmo, a relação que as pessoas têm, seja que elas leem o texto num site, né, no celular, mas é cada vez mais ralo, mais frouxo, e essa ligação, esse vínculo do público com o texto escrito, infelizmente, aqui no Brasil, né? E então isso, de alguma forma, também esfriou um pouco o meu entusiasmo com o texto. E ao longo da tua carreira, que é uma carreira muito notável, principalmente para nós, né, que conhecemos da cultura e no Rio Grande do Sul, qual conquista ou realização te traz mais orgulho? Nossa, essa é uma pergunta complicada, porque me coloca na posição de ter que eleger, né, talvez um momento, algum evento, e eu sou muito difícil, né, confesso para você, sou muito difícil para fazer opções, assim, porque né, como diz o truísmo, né, cada opção é uma renúncia. Então, e eu como sou um sujeito muito eclético, gosto de experimentar muitas coisas, eu sofro sempre que eu faço uma opção, porque eu acabo me concentrando mais no que eu deixei, no que eu renunciei, no que eu deixei para trás, do que naquilo que eu abracei, optei, e que eu deveria dar atenção, porque afinal realmente é importante. Então, é muito complicado. Poderia citar, por exemplo, então, o fato de, em 2017, quando eu saí da RBS, né, que eles me dispensaram de lá. E isso foi um momento realmente muito difícil, que era um momento difícil, como tem sido, na verdade, nos últimos anos, acho que para todo mundo que trabalha com jornalismo, né, com mídia em geral, o mundo está se transformando radicalmente, de forma muito rápida, a gente não consegue assimilar exatamente os movimentos e não consegue sequer vislumbrar o que vem no futuro próximo mesmo, né? Então me pegou e me deu uma sacudida. Foi algo que naquele momento foi um baque. Pensando numa situação um pouco mais leve, tu tem alguma história de alguma experiência que tu teve que foi inusitada ou mesmo engraçada nos teus momentos de trabalho? Eu me lembro de uma
que aconteceu não apenas uma vez, mas já que aconteceu várias vezes, que é entrevistar alguém, por exemplo, fazer uma entrevista com alguém, um artista, né, uma pessoa muito importante, e por algum problema, por alguma questão, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, que a pessoa está respondendo, e ter que ficar falando, ou porque está ao vivo, ou porque, bom, é aquela oportunidade. Isso aconteceu várias vezes, né? E principalmente quando está falando numa língua estrangeira com alguém. Então eu me lembro de uma dessas que, mas teve outras, mas essa é incrível, né? Eu tinha que fazer uma entrevista para Zero Hora com o Philip Glass, que é um compositor americano de música erudita, contemporânea, e que vinha para um Porto Alegre em cena aqui, para uma edição do festival. Hoje eu estou com a camiseta, e hoje está começando o Porto Alegre em cena, fiz essas associações, assim. E ele vinha musicar, tocar numa versão eu passava a versão do filme Drácula, de 1931, e ele compôs uma trilha especial para o filme. E ele viria fazer o acompanhamento, tocar enquanto o filme passa. E aí, uma confusão, assim, vai ligar no dia tal, em Nova York, não sei o quê, vai ter 5 minutos, tá. Ok, mas daí não rolou naquele dia, foi pro... Final das contas, acabaram marcando, tipo, na véspera da entrevista, da vida do cara, dele para Porto Alegre, e ele já estava no Brasil, ele estava em São Paulo, no trânsito, com um celular que falhava o tempo inteiro no celular. E eu fiquei falando com ele meia hora e eu não vi nenhuma resposta. E gravando, assim, e era só intercortar as coisas, assim, pipocado em inglês, né? Imagina, uma outra língua, celular, e ele poderia estar me revelando, assim, coisas fantásticas, e eu, né, fazer uma outra pergunta banal em seguida, e ele poderia estar, certamente ele não fez isso, mas ele poderia estar dizendo coisas incríveis, e eu não conseguia ouvir. E comecei a me desesperar, porque fiquei pensando, eu não vou conseguir depois de gravar essa entrevista, porque eu não vou... e efetivamente, não consegui, exatamente. Então, o que aconteceu? Eu fiquei, sei lá, depois 48 horas em cima, eu via um resquício de uma ideia, de uma resposta, e inventava, né, o resto da pergunta, da resposta. Então, eu inventei uma entrevista com ele. Isso eu cheguei a fazer com outros, não me orgulho disso, mas às vezes acontecia isso. Acontece, né? Deve acontecer até hoje. Infelizmente, faz tempo que eu não passo por essa. Acontece ainda. Eu lembro de uma ocasião que eu estava no Fantaspoa, pelo Caderno 2, inclusive, em 2019, e aí tinha um diretor de um filme, e o cara era russo, e aí a gente teve que entrevistar ele em inglês, e aí o inglês do russo já estava com sotaque, o nosso inglês com sotaque. Foi bem difícil, assim, de se compreender. Mas no fim dá certo, a gente se entende de alguma forma. É verdade. Dentro disso, eu queria te pedir, tu tem algum conselho para quem está começando nessa área da cultura, às vezes de forma autônoma, com um blog, postando coisas, ou em projetos como o Caderno 2? O conselho que eu sempre dou, gente, quando me perguntam, assim, é uma coisa que parece óbvia, principalmente para jornalistas, mas que, na verdade, depois a gente vê, não é tão comum assim. É que eu sempre aconselho que as pessoas cultivem a curiosidade. Eu acho que isso é absolutamente fundamental para qualquer jornalista, mas especialmente para quem trabalha com arte, com cultura. A gente tem que fazer um esforço para ser mais curioso do que o que a gente naturalmente é. Porque a gente, em geral, nós nos consideramos curiosos. Ninguém vai dizer que não é curioso. É um senso comum, assim, lugar comum. Vai pegar, curioso? Claro, sim, sou curioso. Mas normalmente a gente não é. Se a gente for realmente
olhar com critério. Nós normalmente estamos, para usar essa imagem que agora, nos últimos tempos, ficou muito comum, assim, nós vivemos nas nossas bolhas, né? E isso inclui também os nossos gostos. Nós temos ideias, conceitos, valores, um background, né, determinado, preferências, opiniões, e é natural, e é bom que temos que ter isso, até porque que é isso que efetivamente vai nos pautar, nos balizar no nosso enfrentamento com o mundo, não há dúvida. Mas a gente não pode ter todo esse ferramental e usar isso como uma espécie de armadura, de anteparo para o que está aí fora. É muito fácil nós nos acomodarmos e apequenarmos nesse nosso mundo de conhecimentos do que a gente sabe e olhar com desconfiança para o que é novo, para o que é desconhecido. E eu falo isso também para jovens, porque isso não é um privilégio. Às vezes também a gente pensa, essa coisa, né, quem é mais velho é que... também mas não necessariamente. Jovem, muitas vezes, acha que já sabe tudo, ou que acha que a sua intuição e a sua vontade, a sua verve, que isso é ótimo, né, uma energia que é absolutamente indispensável e produtiva, mas que acha que isso basta e que isso dá conta de todos a variedade de estímulos e expressões que tem no mundo. Cara, o mundo é muito maior e o mundo da cultura, da arte, ele é muito mais rico e inabarcável do que o que a gente domina, acha que consegue manipular. Então, por isso que eu sempre digo, mantenham a curiosidade, sejam generosos também. A gente tem que ser generoso no sentido de dar uma chance para o que a gente não conhece, sabe? Olha, eu não gosto de, sei lá, não gosto de fado. Acho um negócio, música de gente velha, uma música parada no tempo, peça de museu, ou não gosto de pintura, sei lá, barroca. Deixa de lado essa ideia e dá uma chance, vai ver dá uma lida, dá uma estudada, por exemplo, na pintura, nesse caso, ou ouve o fado. Pode não gostar depois, as pessoas não necessariamente têm que achar tudo legal, bacana, mas tenta entender o mundo e o universo, a circunstância que produziu aquela expressão cultural, aquele artista, aquela linguagem, e daí depois reinterpreta com as tuas vivências, os teus conceitos, as tuas visões de mundo, etc. E eu vejo isso, para mim isso é óbvio, parece que eu estou falando algo quente, isso é óbvio, as pessoas têm que ser assim, mas não são. O pessoal já sai da redação, da reunião de pauta, sai da redação para fazer pauta já com a ideia pré-concebida, dizendo, eu vou entrevistar esse cara que faz esse tipo de arte, de não sei o quê, e que é um troço irrelevante, é datado, não sei o quê, e aí perde-se tudo, né? Perde-se as sutilezas, as nuances, a riqueza, as contradições que fazem parte. Então, assim, para mim é isso. Ser curioso o tempo inteiro. Sem dúvida, né? Até pra gente abraçar novas coisas e descobrir mais coisas que talvez a gente nem imaginaria que ia gostar, né? E para encerrar, então, Roger, a gente queria saber se tem alguma obra, seja filme, álbum, música, qualquer coisa desse livro mesmo, que é importante para ti por algum motivo, que tu recomendaria para todo mundo devia assistir pelo menos uma vez, consumir alguma vez, experienciar. Gente, mas essa pergunta, então, ela é mais ainda terrível do que... Se quiser mais de uma coisa também, pode ser uma coisa de cada gênero também, a gente tá aberto. Nossa, é muito
é muito, muito complicado, porque de novo, quando eu for falar de algo, eu vou estar pensando, puxa, mas eu podia ter citado aquele outro, é muito, muito difícil, gente, porque eu estou fazendo aqui, eu estou advogando exatamente no certo sentido, um pouco na contramão disso, assim, a pluralidade. Eu acho que o que é importante tu estares sempre disposto a receber algo novo, do ponto de vista de tudo na vida, eu acho, mas assim, já que estamos falando disso de arte e de cultura, então, para mim é tão válido tu ouvir, escutar a OSPA tocando, por exemplo, né, Piazzolla agora por conta do centenário do Piazzolla, quanto ouvir algum disco bacana do Dead Kennedys, por exemplo, a banda punk americana, porque tudo tem informação cultural, te faz questionar o mundo, a cultura, e eu tenho uma visão bastante esquizofrênica, assim, uma coisa cultural, e que eu tentava fazer na minha coluna lá, que é colocar lado a lado coisas meio díspares, assim, sabe? Chegar e botar, né, o Porto Alegre em cena, né, um espetáculo super experimental, assim, por exemplo, utilizando recursos midiáticos de última geração, com uma montagem de uma ópera. Eu adoro ópera, por exemplo. Né? E porque eu acho que, de repente, a pessoa que vai ler, que gosta de ópera, eventualmente, vai ver um outro universo totalmente diferente ali, opa, talvez se interesse. E o contrário também, quem acha a ópera a coisa mais antiquada e burguesa e enfadonha do mundo, de repente pode ler ali, pode, olhando por conta da foto e por conta do texto, do jeito que das qualidades que eu tento, né, trazer, destacar no texto, pode se interessar. Então, é difícil, assim, porque eu acho que qualquer porta de entrada vale, sabe, cara, para a arte, para a cultura, né? Vai ler quadrinhos, é bacana, pode, vai quadrinhos, vai avançar, assim. Mas era isso, então, que a gente tinha de perguntas, Roger. Muito obrigado pela tua participação, por aceitar o convite e por compartilhar o teu conhecimento também com a gente. Foi um prazer conversar contigo e eu tenho certeza que foi um papo muito interessante, não só para a gente, mas para quem está acompanhando depois o podcast ou o vídeo que a gente vai colocar no YouTube. Agradeço o convite novamente aí de vocês para participar e estou aí sempre disponível aí para conversas vindouras aí que queiram estabelecer novamente. Obrigado. E essa foi a nossa conversa com Roger Lerina, nosso primeiro convidado para o Redação Cultural, nosso novo projeto do Caderno 2. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Redação Cultural. E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais, a gente está ativo no Facebook, Instagram e Twitter. E leia os nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por mim, Fernanda Simoneto, e ele foi roteirizado pela Maria Eduarda Romanha e pelo Lucas Vieira, donos das vozes que vocês ouviram durante todo esse episódio. A trilha sonora original é do Arthur Laste e do Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.